cosmos, embora a partir da Terra o seu alcance seja bastante limitado. A partir de 1972 começaram a colocar-se telescópios em órbita. Em 24 de abril de 1990, quando o telescópio Hubble foi lançado para o espaço, era considerado o mais potente instrumento de observação espacial do mundo. Todos os corpos celestes, desde o mais distante quasar até à mais insignificante partícula de um cometa, todos emitem uma determinada luminosidade que corresponde, de acordo com a respectiva temperatura, a um determinado comprimento de onda. No entanto, são precisos instrumentos muito sofisticados para se poderem detectar fenómenos invisíveis a olho nu. O telescópio Hubble dá-nos uma ideia de como poderá ser o mais complexo e poderoso dispositivo astronómico jamais construído. Transportado a bordo de uma nave espacial americana para uma distância de 600 km da Terra, o telescópio foi lançado com auxílio de uma catapulta mecânica de fabrico canadiano. O Hubble tem 13 metros de comprimento e pesa 11 toneladas. O diâmetro do espelho é de 2,40 metros, o que permite observar o espaço através de uma abertura 1000 vezes maior do que a dos telescópios instalados na Terra. Com este telescópio pode localizar-se luzes que deixaram de brilhar há 10 mil milhões de anos. As imagens dos planetas serão 10 vezes mais nítidas do que as obtidas pelos mais potentes telescópios atualmente instalados na Terra. A sua qualidade é idêntica à das enviadas pela sonda Voyager, com a diferença de que o Hubble foi projetado para se manter em funcionamento ao longo de 15 anos. O diâmetro do Hubble é, na verdade, menor do que de alguns telescópios terrestres. No entanto, ele permite-nos observar uma extensão do espaço 350 vezes mais vasta. Com ele, podemos detectar estrelas 50 vezes menos brilhantes e 7 vezes mais distantes do que as que hoje podemos observar. Os quasares são, porventura, os mais longínquos corpos celestes de todo o universo. A energia por eles libertada é 1000 vezes maior do que a da nossa galáxia. Esta energia parece provir de uma fonte luminosa com as dimensões do nosso sistema solar. Mas de onde vem esta energia, na verdade? E que dizer dos misteriosos e insondáveis buracos negros? A tarefa de explorar estes e outros mistérios está reservada ao segundo dos grandes telescópios espaciais, o do Observatório de Raios Gama. Talvez então os astrónomos possam revelar-nos qual a origem das estrelas e como se formam os planetas. Telescópios como o Hubble projetam-nos para o século XXI, abrindo-nos uma nova perspectiva sobre o universo. Apesar de serem muitos os alimentos exóticos que atualmente consumimos, o café, as bananas, o cacau, etc., pouco nos preocupamos com a sua proveniência. Uma das características do sistema agrícola do terceiro mundo, através do qual nos apercebemos claramente da relação de interdependência que caracteriza a comunidade internacional, é o recurso aos pesticidas como forma de aumentar a produção. O mercado internacional de pesticidas condiciona fortemente a indústria agrícola. A maior parte dos alimentos que atualmente consumimos foi previamente sujeita a tratamentos químicos. Mas serão os pesticidas realmente perigosos? 3 de dezembro de 1984. A meio da noite, a cidade de Bhopal, na Índia, é subitamente envolvida por uma nuvem de gases tóxicos provenientes de uma fábrica de pesticidas construída num bairro degradado dos arredores. Milhares de pessoas tentam fugir. Muitas acabam por morrer à entrada de casa. Em poucas horas morrem 2.500 pessoas, enquanto outras apresentam graves sintomas de envenenamento. Os hospitais e os serviços de assistência perdem a capacidade de resposta. É o mais grave desastre industrial de todos os tempos. Como é possível que a população viva tão próximo de
de um perigo tão iminente. « 750 mil pessoas morrem anualmente em virtude de intoxicações provocadas por produtos tóxicos. Desse total, 10 mil são vitimadas pelos efeitos dos pesticidas utilizados na produção de alimentos. Nos países do terceiro mundo, o recurso aos pesticidas faz-se com completo desprezo pela ameaça que eles representam para a saúde das populações. Mas o que os manipulam não deixam de estar expostos ao perigo. Os pesticidas ajudam-nos a combater as pragas, possibilitando uma exploração agrícola mais intensiva e o aumento dos índices de produção. Mas podem tornar-se perigosos, uma vez que os alimentos que consumimos contêm frequentemente resíduos tóxicos. Os trabalhadores agrícolas necessitam de proteção. Na Colômbia, um país onde os pesticidas são utilizados intensivamente, os trabalhadores rurais não contam com as mais elementares medidas de segurança e até as próprias habitações chegam a ser pulverizadas. A maioria dos habitantes de Tolima recebe da gigantesca empresa multinacional de produtos alimentares ali instalada um salário miserável. Para além de não contarem com qualquer instrução sobre a utilização de pesticidas, eles ignoram completamente os riscos que estão a correr. Este trabalhador de Tolima conta-nos que os filhos se viram envolvidos por uma nuvem de pesticida lançada por um avião quando se dirigiam para a escola. Todos os anos, milhares de habitantes do Vale são tratados por apresentarem sintomas de intoxicação. Não há dúvida de que os pesticidas contribuem para o aumento substancial da produtividade agrícola. No entanto, começa a levantar-se a questão de se valerá a pena pagar um preço tão alto como o de Bhopal pela sua utilização. Atualmente, todo o Ocidente apoia a política conduzida por Mikhail Gorbachev. Ainda não há muito tempo, no entanto, o presidente Ronald Reagan apelidava a Rússia de Império Maldito. A sua atitude refletia o clima de Guerra Fria que separava os países ocidentais do inimigo de leste e que, a partir da Segunda Grande Guerra, vinha ameaçando a estabilidade mundial. As relações entre os Estados Unidos e a União Soviética há muito que se encontravam deterioradas após a Revolução Russa de 1917. Dos bolcheviques à Guerra Fria. Mas analisemos as origens do conflito. 1917. O czar Nicolau II é obrigado a renunciar ao trono. Durante a guerra civil que se segue, tropas americanas e canadianas juntam-se ao exército branco anti-bolchevista, combatendo contra o exército vermelho. Mas o exército branco acaba por ser derrotado e os bolcheviques sobem ao poder. Leon Trotsky e Vladimir Ilyich Lenin são os novos líderes da União Soviética. Como reação, nasce nos Estados Unidos um violento ódio pelos comunistas que culmina em 1927 com a controversa execução de Sacco e Vanzetti. 1924, ano da morte de Lenin, sobe ao poder José Stalin. Com ele o país conhece uma rápida industrialização. É introduzido o coletivismo agrícola. Nasce a polícia secreta, os informadores, os julgamentos coletivos, as purgas e o Gulag. 1933. O presidente americano Franklin Delano Roosevelt lança a política de coabitação pacífica e reconhece a União Soviética. 1941. Hitler viola o pacto de não agressão celebrado com Stalin. 20 milhões de russos irão perder a vida na guerra. Durante a Cimeira de Yalta, Stalin conferencia com Roosevelt e Churchill. A partir daí, ele passará a controlar toda a Europa de Leste. 1947. Com o Plano Marshall, os americanos tentam reconstruir a Europa Ocidental. Graças à intervenção do presidente Truman, põe-se termo à ingerência da União Soviética na Grécia e na Turquia. A expressão Guerra Fria torna-se corrente. Em 1950, os americanos desenvolvem os planos da bomba H. Endurecem cada vez mais as suas posições. Os soviéticos esmagam a sublevação na Hungria.
1957, com o Sputnik, os russos tomam a dianteira na corrida para o espaço. Nikita Khrushchev é agora o novo líder da União Soviética. Os conflitos reacendem-se com o caso do avião espião U-2. John Fitzgerald Kennedy é eleito presidente dos Estados Unidos da América em 1960. Pouco depois do seu encontro com Khrushchev, é construído o Muro de Berlim. A crise criada pelos mísseis cubanos constitui um teste para as duas superpotências. Fazem-se alusões claras à eventualidade de se vir a desencadear uma guerra nuclear. Leonid Brezhnev torna-se secretário-geral do Partido Comunista em 1964 e são assinados os acordos sobre o desarmamento. Inicia-se uma nova era, a détente. 1989, a União Soviética retira do Afeganistão. Com Gorbachev parece finalmente ser possível acabar com a Guerra Fria. Em 1867, as fronteiras do Canadá detinham-se a oeste de Ontário. A Colômbia Britânica, na costa do Pacífico, tencionava integrar-se no território dos Estados Unidos. Com a chegada do caminho de ferro e a ligação entre leste e oeste, tornou-se finalmente possível a aglutinação das regiões do centro do país. É graças ao comboio que o Canadá se estende atualmente de costa a costa. O Canadá é o segundo maior país do mundo. Ainda há um século, eram precisos 2 meses para o atravessar. No final do século XIX, a viagem levava 6 dias. O Canadá construiu a maior rede ferroviária daquele tempo. Graças a ela, tornou-se possível chegar aos locais mais isolados e a instalação de comunidades nessas mesmas zonas. Até à Segunda Guerra Mundial, o comboio manteve-se o principal meio de transporte. No início do século passado, a ideia de construir uma rede ferroviária capaz de servir este imenso país era considerada pura utopia. Em 1882, no entanto, o projeto de um caminho de ferro transcontinental avançava já sem hesitações. Tratava-se de um projeto extremamente dispendioso, em torno do qual se levantavam as mais acesas polémicas. É então que a rebelião liderada por Louis Riel em Saskatchewan é sufocada por forças do exército que se fizeram transportar pelo caminho de ferro. Só então os meios financeiros se convenceram da utilidade da rede ferroviária, que acabará por se concluir 4 anos antes da data prevista. Junto à via vão nascendo novas cidades: Regina, Brandon, Moose Jaw, Medicine Hat e Calgary. Naquele tempo, o reconhecimento e o estudo do terreno eram feitos a partir do solo, sem a ajuda de meios aéreos. Um século depois, abrem-se novos túneis no interior das montanhas rochosas que tornam possível a conquista de novas regiões. O túnel de Rogers é o maior da América do Norte e levou 10 anos a construir. Com um comprimento de 15 km, atravessa o sistema montanhoso de Selkirk até ao interior da Colômbia Britânica. Por todo o mundo, o caminho de ferro é um fator de progresso e desenvolvimento. Em África, os caminhos de ferro incentivaram a fixação dos colonos, assegurando o transporte dos produtos agrícolas. Agente do desenvolvimento social, o comboio possibilita a ligação entre os grandes centros comerciais e estimula o desenvolvimento social, como acontece no Canadá. A importância da era espacial só pode ser comparada à da descoberta da América por Cristóvão Colombo.
A ciência não esconde o seu entusiasmo perante as descobertas das sondas espaciais que desde há 30 anos nos vêm fornecendo preciosos elementos sobre a origem do universo. 1972. A Pioneer 10 parte para a mais longa viagem do espaço. Pela primeira vez, uma nave espacial ultrapassa a cintura de asteroides que existe entre Marte e Júpiter. 1973. É dado um novo passo em frente. A Pioneer 10 aproxima-se da superfície de Júpiter. A massa deste enorme planeta é 2,5 vezes maior do que a de todos os outros que formam o nosso sistema solar. Continuando a sua odisseia, esta nave passa junto ao Neptuno. Em 1983, a força da gravidade projeta-o para lá dos limites do sistema solar. A NASA continua a seguir o seu trajeto, que a afasta para 5 mil milhões de quilómetros da distância da Terra. Os cientistas esperam obter mais dados sobre a fronteira que se situa entre a atmosfera solar e o espaço interestelar. Novas viagens através do cosmos levam-nos a Saturno e os anéis que o rodeiam. Estes anéis são formados por milhões e milhões de partículas de gelo e de rocha. Para lá dos gelos de Urano e de Neptuno, encontra-se o último planeta do Sistema Solar, Plutão. O Sol fica a cerca de 5 mil milhões de quilómetros de distância e não passa de uma luz que brilha no meio de uma noite eterna. O nosso Sol é apenas uma de entre as 100 mil milhões de estrelas que existem no universo, muito distanciadas no tempo e no espaço, embora todas elas gravitem e sofram a atração do núcleo central da nossa galáxia, a Via Láctea. Entre as estrelas encontram-se as nebulosas, grandes nuvens de gás e de poeira cujo brilho se deve à presença de estrelas nelas existentes ou nas suas proximidades. Ainda não há muito tempo se pensava que a nossa galáxia era a única que existia em todo o espaço sideral. Hoje sabe-se que ela faz parte de um conjunto de 20 que povoam esta região do universo. Espalhados pela imensidão do espaço, encontram-se os enigmáticos quasares, corpos semelhantes a estrelas que a cada segundo que passa emitem tanta energia como é irradiada pelo Sol em 10 milhões de anos. Será que alguma vez visitaremos estes distantes planetas e estrelas? Haverá vida nessas regiões? Entretanto, deslocando-se a uma velocidade de 40 mil km por hora, a Pioneer 10 continua a enviar sinais para a Terra.